para nós agradecer a Deus pela comunhão, né? Pela nossa comunhão, para nós poder estar bem, em Jesus, né? Achou aí, é João 14. Tá calor, né? Tá chovendo e tá abafado, né? Tá. João 14, tá vendo? Então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui nesse lar. Obrigado, ó Pai querido, por essa rica e abençoada oportunidade que o Senhor tem nos dado. Nós pedimos, Senhor, que acampe os teus anjos aqui nesse lar, em nome de Jesus, que o Senhor repreende todos os comichão, todo impedimento, para que nós venhamos ouvir a tua palavra e guardar no nosso coração. Porque nós sabemos, ó Pai querido, que a tua palavra é a única fonte de salvação da alma do homem. Por isso, ó Pai querido, nós estamos reunidos aqui nessa tarde para ouvir a tua palavra. Nós pedimos ao Espírito Santo que fale conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos, aquilo que vai edificar a nossa fé, aquilo que vai nos transformar, aquilo que vai nos libertar, aquilo que vai nos dar conhecimento e sabedoria da vontade do Senhor. Por isso, ó Pai querido, nós estamos aqui, grato, ó Pai querido, por essa rica oportunidade, em nome de Jesus, e nós dizemos amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Eu vou ficar em pé aqui só para mim fazer reverência à palavra de Deus. Então, João 14, Jesus ele tem uma promessa para nós. Né? Ele tem uma promessa, é uma parte bem conhecida da Bíblia, né? Ele tem uma promessa para nós de uma vida eterna, de uma vida depois dessa vida aqui. Né? Depois da morte, algumas pessoas acreditam que morreu, acabou. Mas a Bíblia, ela não dá margem para isso. Ela fala que depois que essa carcaça cair aqui, ainda tem dois destinos para a nossa alma. Porque o nosso corpo morre, mas a nossa alma é eterna. Né? Então, as pessoas acreditam, alguns falam que tem que aproveitar a vida mesmo, tem que beber mesmo, tem que dançar, tem que fazer tudo que, enquanto está vivo, porque vai morrer, vai ficar tudo por aí. E eu também já era dessas pessoas assim. Antes de eu conhecer essa palavra, eu achava assim, eu tenho que aproveitar, porque eu vou morrer e daqui a pouco eu estou com 60, 80 anos e vou embora e não aproveitei nada. Né? Mas a Bíblia não é verdade, a Bíblia não relata desse jeito. Né? A Bíblia relata que nós temos uma regra para nós obedecer, que nós não estamos aqui para fazer aquilo que nós queremos. Mas nós podemos fazer aquilo que nós queremos, mas nós não devemos. Né? O apóstolo Paulo escreveu que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Então nós vamos ler aqui João 14, que diz assim: Jesus disse, não fique aflito, creia em Deus e creia também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já teria dito, e depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé perguntou, Senhor, nós não sabemos onde é que o Senhor vai. Como poderemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai, senão por mim. Agora vocês me conhecem, e conhecem também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostre-nos ao Pai, e assim não precisamos de mais nada. Jesus respondeu, faz tanto tempo que eu estou com você, filho, com vocês, filho, e vocês ainda não me conhecem? Quem me vê, também vê o Pai. E o Pai, quem me vê, também vê o Pai. Por que é que vocês dizem, mostre-me o Pai? Será que vocês não creem que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Amém. Até aí. Amém. Então aqui, Jesus, né? Jesus, ele... Eu vou sentar para nós estar. Sentar para nós fazer papo, né?
Então aqui Jesus ele trata que não é para nós ficar preocupados, ansiosos, para nós ter fé. Nós devemos ter fé em duas pessoas. Primeiro, nós devemos ter fé em Deus e ter fé em Cristo Jesus. Porque tudo, Deus colocou tudo na mão de Jesus, porque Jesus ele foi fiel a Deus até a morte. Né? Jesus ele não precisava ter morrido daquele jeito. Ele morreu por escolha dele. Ele decidiu morrer para salvar a humanidade. Né? Jesus ele estava com Deus. Ele não tinha problema nenhum com o pecado, né? Mas quando precisou de um sacrifício, de morrer uma pessoa santa, uma pessoa separada, que não tinha pecado, ele veio, né? E foi fiel a Deus até a morte. Foi rejeitado por muitos, né? Foi insultado, foi rejeitado, foi crucificado e foi morto e sepultado. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou, Jesus ele morreu naquela cruz para pagar a dívida que era nossa. A dívida que era nossa. Jesus ele morreu sem dizer uma mentira. Ele não disse nem sequer mesmo uma mentira. Do lado dele não saiu nem tipo de pecado. Ele não pecou em nada. Né? E ele morreu por nós. Então por isso que Deus colocou tudo nas mãos dele. Né? Porque Deus viu a fidelidade, a lealdade que ele teve com Deus, e Deus colocou tudo nas mãos dele. Se você trabalhar numa empresa e você demonstrar ao seu patrão que você é fiel, que você é leal, que você tem competência para exercer aquele cargo, o seu patrão ele vai colocar tudo nas suas mãos, ele vai deixar você agir ali, né? Ele vai confiança. E Jesus ele provou essa confiança para Deus, né? Porque ele fez tudo conforme a vontade de Deus. Em várias partes da Bíblia, Jesus ele fala, eu não vim para fazer a minha própria vontade, mas sim a vontade do meu Pai que está no céu. Né? Então ele provou a lealdade, ele pagou um alto preço pelas nossas vidas, né? Que não foi com dinheiro, foi um preço de sangue. E aquele Jesus que a gente vê assim, às vezes você vê no filme, que está ali com aquela cuequinha, não foi assim que ele foi crucificado. Ele foi crucificado nuzinho, peladinho de tudo, porque ele era motivo de vergonha. Para ser um exemplo para a sociedade não seguir o exemplo dele, porque senão você vai passar por isso aí. Né? Então ele foi um motivo de chacota para o povo, e o povo fizeram festa com o sofrimento dele, né? Então agora isso tudo está na mão dele. E aqui ele vem falar que não fique aflito, creia em Deus e creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito a vocês, vou ir preparar o lugar. Então tem dois problemas. Tem dois problemas que a maioria das pessoas fala assim, eu tenho muita fé com Deus. Eu tenho muita fé com Deus. Mas Jesus fica de lado. Então aqui ele traz para nós que nós devemos crer em Deus e crer também em mim, crer também em Jesus Cristo. Porque Deus colocou tudo nas mãos dele, em cima nos céus, embaixo na terra e até no mundo dos mortos. Tudo está debaixo das mãos poderosas de Jesus. E aqui no 6 ele fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, para a gente ficar, eu creio em Deus, eu tenho muita fé com Deus, mas eu não creio em Jesus. Então você não vai para o céu, porque o único caminho é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho que nos leva para a casa do Pai, né? Então nós devemos criar um relacionamento com Deus, né? Um relacionamento de oração. E tudo que a gente vai orar, se você não colocar o nome de Jesus, a sua oração, a minha oração, a sua oração não passa do céu. Se não colocar o nome de Jesus. Porque tipo assim, se tiver uma ponte aqui, aquela ponte que funciona ali fora, de Novo Silvestre ali, né? Jogar. Se cortar aquela ponte ali, não vai ter como ter acesso ali fora. Jesus é a ponte que nos liga a Deus. Né? Se a gente não passar por ele, a gente não chega em Deus. E tem outra coisa também, que as pessoas ficam muito assim, presas em religião. Falar, eu sou da religião, eu sou católico, eu sou evangélico.
Ah, eu sou da Quimbanda, eu sou da Umbanda, eu sou do Espiritismo. Mas a palavra religião vem de religação. Religação. É a mesma coisa quando a CEMIG corta, né? Quando a CEMIG corta a luz, aqui não vem cortar, não. Não. Se não pagar, aqui também vem mais barato. É ruim, vem caro demais. Lá, por 2 meses, que fez R$9.000. Pois é. É? É. Então é assim. Então a CEMIG vem aqui e corta a luz. Né? Está repreendido, né? Não, Jesus está repreendido. Né? Se a CEMIG vir cortar a luz de uma casa, vai precisar de um profissional da CEMIG para religar a luz, né? A gente não pode ligar para o nosso quarto. Então precisa de um profissional da CEMIG para religar a luz. Então, religião vem da palavra religar, né? E Jesus, todo homem, depois do pecado de Adão, foi desligado de Deus, fez separação. A Bíblia no Romanos 3, parece que é 3, 26, que fala que todo homem estava destinado a ficar separado de Deus para sempre. Todo homem estava destinado a ficar separado por causa do pecado. O pecado de Adão separou toda a humanidade de Deus, condenou toda a humanidade. Então precisava de alguém para religar o homem com Deus. Né? E aí, Deus foi tentando fazer isso por meio de Noé, né? Por meio de Noé, por meio de Abraão, por meio de Isaac, Jacó, e foi passando Davi, foi passando os homens, mas todos pecaram. Todos pecaram. Aí ia cometendo pecado, Deus separou Noé, mandou dilúvio, mandou Noé fazer a arca, que demorou 120 anos para fazer, fez a arca, entrou Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras na arca e um casal de animal, né? E Deus condenou a humanidade toda. Mas Noé, certa vez, Noé encheu a cara de vinho, né? E o filho dele viu ele nu, ele foi amaldiçoou o filho e entrou o pecado de novo. Então, aí Deus foi tentando fazer, restaurar o homem, mas não tinha jeito, porque todos pecaram. E quando Deus viu que não tinha jeito de fazer isso com o homem, Deus enviou o seu filho. No tempo certo de Deus enviou o filho de Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, né? Maria também, ela foi uma mulher muito abençoada, uma jovem, que ela tinha entre 12 e 16 anos, quando ela casou com José, né? 12, 16 anos. E o anjo desceu para ela e falou para ela que Deus tinha havido graça nela e que tinha escolhido ela. Agora você pensa para você ver que mistério. Uma menina que não era das famílias mais ricas daquela época, das famílias mais importantes, né? Era uma jovem, mas ela tinha o coração voltado para Deus, tinha temor de Deus. E o anjo desceu para ela e escolheu ela no meio de muitas outras jovens, né? Escolheu ela no meio de muitas outras jovens, filha de homens importantes. E ela era virgem, e ela falou, mas como é que eu vou ter um filho sendo que eu sou virgem? Né? E ali o anjo explicou para ela, né? E ali mudou a vida dela, porque Maria, ela estava com um casamento contratado com José, mas ela só queria casar e ter uma vida comum com as mulheres daquela época, né? Cuidar da casa, ter os filhos, e esperar o José chegar em casa e tudo, e com as coisas tudo prontas, mas Deus tinha algo maior para ela. Isso custou, ela largou os planos dela, ela abandonou os planos dela de uma vida simples, né? E teve que viver fugindo. E ainda correu o risco ainda de José não querer casar com ela, porque como é que ela ia chegar e falar que estava grávida, sendo que ela era virgem, né? E ele não acreditou, ele queria desmarcar o contrato de casamento, mas Deus falou com ele através de sonho, que não tenha medo de aceitar Maria como sua esposa, que ela está grávida pelo poder do Espírito Santo, ela vai ter um menino, vai ter um filho, esse filho vocês vão colocar o nome dele de Emanuel, Deus conosco. E aí e ela teve que viver fugindo pelo deserto, né? Porque Herodes, que era rei, estava querendo matar a criança. Então, às vezes a gente quer uma vida fácil, né? Igual você está vendo na igreja, você
teve seus motivos para parar. Mas a gente quer uma vida acomodada. Mas não é assim quando a gente entrega a nossa vida para Jesus. Vai vir os confrontos, vai vir a perseguição, as lutas vai vir, né? A dificuldade vai vir. Mas se a gente permanecer firme, a gente vai ter vitória em qualquer situação. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo já é mais do que vencedor, né? Então Deus trouxe Jesus para a terra para realizar o homem aí. E precisava de ser pago um sacrifício de uma pessoa que não tinha nenhum pecado, que não tinha cometido nenhuma falha. E o único homem que já pisou nessa terra e que vai pisar e que não vai ter nenhuma falha é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele é a religação do homem com Deus. E as pessoas ficam preocupadas com religião. Mas a religião é Cristo Jesus. A religião é Jesus. Não tem religião fora de Jesus. Religião é religação do homem com Deus. É só Jesus que pode religar o homem a Deus, né? Quando nós confessamos os nossos pecados a Jesus Cristo, né, e abandonamos aquela prática, ele nos religa a Deus de novo. Nós temos acesso a Deus novamente. Aí nós começamos a orar e Deus ouve a nossa oração por meio do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado não confessado. Pecado, aquele pecado que a gente comete e não confessa os seus pecados. A gente não confessa o pecado, a nossa oração não vai subir desse teto. Outra coisa que prejudica muito a relação do homem com Deus é a falta de perdão. Falta de perdão e falta de perdoar as pessoas. A gente lida com muitas pessoas, a gente chega em algumas casas e as pessoas falam assim, eu não perdoo não, porque eu não sou Deus para perdoar. Mas se a gente for ler o Pai Nosso, que está em Mateus 6, se vai ler o Pai Nosso, vai chegar numa parte que vai falar assim, Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Não é assim? E será que nós temos perdoado mesmo quem tem nos ofendido? Para a gente ter o perdão de Deus? E no versículo 14, desse mesmo Mateus 6, fala assim, porque se vocês não perdoar as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também não perdoa o pecado de vocês. Então a gente vai fazendo as nossas orações no automático, sem pensar o que a gente está falando. Sem pensar, a mesma medida que eu usar com o Senhor, Deus vai usar comigo. A mesma medida que a senhora usar com ela, Deus vai usar com a senhora. Só para praticar o bem para ela, Deus vai praticar o bem para a senhora. É assim, a mesma medida que um homem usa com o outro, Deus vai usar com ele, né? Então aqui Jesus, ele trata disso, que nós devemos crer nele e crer também, crer em Deus e também crer nele, né? Que a casa do Pai a morada. Mas tem algumas coisas que nos separam da casa de Deus, que nos separa de Deus. Quem mexe com macumbaria não vai arrasar o reino do céu. É a palavra de Deus que fala, né? Quem mexe com macumbaria não é da casa do Pai. Os mentirosos também não eram, né? Os que cometem adultério também não é da casa do Pai. As que cometem prostituição também não é da casa do Pai. Os que roubam também, os assassinos, né? Também não é do reino do céu, né? Então tem algumas coisas que a gente precisa conhecer para a gente colocar em prática na nossa vida, né? Eu estou aqui hoje, mas eu sou um milagre de Deus. Eu falo que eu sou um milagre de Deus. Porque eu estava com a minha vida toda amarrada. Com 34 anos eu não conhecia Jesus, né? Com a vida toda amarrada. No álcool, crack, mentira, prostituição, tudo que não presta, eu praticava e tinha tempo só para isso. Uma época de carnaval dessa aí, eu já estava muito engraçadinho, dançando, lá, e pulando dessa altura. É assim que eu vivi a minha vida, né? Vivi 34 anos da minha vida sem conhecer Jesus. Por quê?
Porque lá em casa, eu nunca vi uma Bíblia. Com 34 anos de idade, lá em casa eu não tinha costume de ler Bíblia, eu não tinha costume de nem na missa, nem nada. Eu não tinha costume disso, não. Né? Eu vim de uma família que bebia muita cachaça. Meu pai, meu avô, minha avó, tudo bebia. E eu fui criado no meio, né? É baile dentro de casa, que na época, uns anos atrás, fazia muito baile em casa. Você já fez baile aqui? Não, aqui não. Não? Aí não ia nenhum. Pois é, fazia muito baile em casa, aquela bagunçada danada e tudo. E aquela época ainda não tinha tanto igual hoje. Fazer um baile aqui, não tinha, não, não é porque vocês foram ali, não tem nada Hoje de casa. complicou mais, né? Complicou. Complicou mais. Então eu fui criado nesse meio. Uma cachaça toda a vida teve. Deus não queria, né? Então eu fui criado nesse meio e nunca tinha pegado uma Bíblia. Aí eu fui decidir com uma clínica de recuperação lá no bar, para me parar de usar droga, né? Para parar de usar crack, porque crack é uma das piores drogas. Se tem droga pior que a outra, né? Ela é uma pior droga porque ela não deixa a pessoa ter nada. Né? A pessoa não tem nada e já começa a se roubar Aquilo que tem. para usar a droga, né? Então eu cheguei num ponto que lá em casa não tinha luz, porque cortou a luz que eu parei de trabalhar. Comida lá em casa não tinha, eu tinha um jogo de lata lá em casa da minha avó, né? E ficou da minha avó. E ela colocava arroz na maior, açúcar na outra, pó na outra, e colocando assim, né? E eu ia na lata de arroz 3 vezes por dia. Agora não sei se aonde a gente não põe, né? Mas eu ia lá, eu ouvia a voz falando comigo que nada ia dar certo na minha vida, que era para me ir lá ver na lata se tinha arroz lá. E eu ia chegar, não tinha nada. E a voz falando, ninguém gosta de você. É só pena, só farinha, alegre lá, só pena. Então eu vivi, não tinha comunhão com minhas irmãs, que nós moramos tudo pertinho lá. Uma mora por cima, a outra mora do lado, a outra mora do outro lado. Eu não conversava com ninguém. O Satanás ele me separou da minha família, porque eu, assim, ele é estrategista, ele separa a pessoa das pessoas que amam, das pessoas que têm laço familiar, das pessoas que se importam de verdade. Separa essas pessoas, coloca inimizade, coloca briga e depois ele começa a falar, ninguém gosta de você, nada vai dar certo. Por isso que muitas pessoas suicidam. A pessoa fica tão apavorada, a pessoa nada dá certo na vida e a pessoa suicida. Mas graças a Deus eu fui para essa clínica lá, onde é com a clínica cristã, ganhei essa Bíblia aqui, e aí eu comecei a ler ela, e eu percebi que minha vida estava amarrada daquele jeito, porque eu estava andando na contramão de Deus. Né? Estava andando, Deus mandava ir para a direita, e eu estava teimoso indo para a esquerda. E assim tem muitas pessoas ainda que estão teimosas. E não é fácil para a gente sair da corrente do Satanás. Não é fácil, não. Não é fácil. Então, eu levei uma facada debaixo do viaduto ali, que o médico falou comigo que se passasse mais uma linha para baixo, eu ficava para frente. A marca está aqui desde o quarto, na verdade, em beca de boteco. E eu estava levando as cachaças lá, tinha usado droga o dia inteiro. E foi de tardinha ali para 6 horas da tarde. Arrumei um problema com o cara. Na verdade, o boteco dá problema demais. Porque Deus primeiro desenvolvi ele, mas esse cara ficou meio enguiçado. Aí nós não estava dando certo. Eu chegava lá e estava lá. Ele chegava e eu estava lá. Aí foi crescendo aquele trem. Aí um dia eu estava, nós começamos a discutir lá, eu falei, hoje é eu ou é ele. E acabou que nós entramos em luta corporal, ele estava passado, ele passou, me deu quatro facadas aqui, e graças a Deus não deu nada. Né? O médico falou, se passa mais para baixo, eu ficar para frente. Agora você pensa bem, por causa de uma briga de boteco, eu ficar numa cadeira de roda. Tá vendo? E Deus ele me livrou, né? Então a gente deve nos esforçar para a gente conhecer a palavra de Deus, para a gente buscar Deus, né? E a gente vai encontrar dificuldade, o cansaço às vezes, o desânimo, né? O desânimo, um problema dentro da igreja mesmo, que pode acontecer, né? Isso é em todas as igrejas, onde é que tem gente, tem problema. Mas a gente tem que estar focado, em Cristo. Foca em Cristo, né? Tem que focar em Cristo, para a gente ouvir a palavra, guardar a palavra no coração, porque essa palavra é a única fonte de salvação do homem. Não tem outra fonte de salvação. Eu vou procurar aqui Atos Apóstolos, Atos Apóstolos, capítulo 4,
Só para nós. Capítulo 4, versículo 12. Aí você pode ler para nós, você participar. Né? Atos, capítulo 4. Ô garoto. Pode procurar. Bebê do galinho. Bebê do galinho. Então eu vou sozinho para o galinho. Gente, quando eu cheguei nessa clínica, eu não sabia nada de Deus. Eu não sabia nada da Bíblia. Eu ainda sei pouco, né? Mas eu não sabia ler a Bíblia, eu não sabia o que é versículo, o que é capítulo. Aí o obreiro que estava lá descendo para me ensinar e falou assim comigo: isso aqui é o capítulo. Esses números aqui é o versículo. E é difícil para a gente decorar essas coisas, a gente não sabe, né? A gente já sabe, é fácil, mas tudo para quem sabe é fácil, mas para quem não sabe é uma dificuldade, né? Mas aí foi com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. E foi me ensinando, e um homem de 34 anos de idade, já foi, ele sabia, não sabia fazer uma oração. Quando ele pediu para me fazer uma oração para agradecer o alimento, eu enrolei toda, tremia da ponta do pé até o da cabeça, e não saiu nada, saiu só amém. Amém. E todo mundo pegou o prato, foi servindo, e eu fiquei com a vergonha e nem comi direito. A comida não descia, não. Eu falei que Aí depois que eu acabei de almoçar, eu cheguei no banheiro e falei: eu estou longe, eu não sei fazer nenhuma oração. Eu não posso sair daqui do jeito que eu não sei, senão eu vou morrer. Lá em casa já não tem luz. Eu não tenho amigo, não tem nada, né? E aí Deus ele foi trabalhando na minha vida de forma. Qualquer dia eu vou vir para me contar o testemunho, como é que foi que Deus fez na minha vida. Muitos sonhos, muita revelação que eu tive. Né? Deus colocou um desejo no meu coração de orar, de fazer jejum, essas coisas e tudo. E eu tive muita revelação de Deus. O caminho de Deus mesmo. Amém. Então pode ler para mim. 12, pode ler só 12. Pode começar do 11, para nós entendermos. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por a cabeça da espinha. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Amém. Então aqui está falando de Jesus. Está falando assim, essa Bíblia, minha linguagem de hoje, ela é mais fácil de entendimento. Está falando assim, Jesus é aquele que a Escritura Sagrada diz: a pedra que vocês construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. A pedra que na época, quando eles crucificaram Jesus, ele foi rejeitado, mas o Lucas, que escreveu o Atos dos Apóstolos, está falando que a pedra que foi rejeitada é a mais importante de todas. Né? E aqui continua falando: a salvação só pode ser conseguida por meio dele. Não tem jeito do homem ser salvo a não ser por meio de Jesus Cristo. Né? Pois não há no mundo inteiro nenhum outro que tenha dado os seres humanos por meio do qual possa ser salvo. É só por meio de Jesus Cristo que a salvação ela pode ser, nós podemos conseguir a salvação. Não tem outro meio de conseguir a salvação. Dinheiro não tem salvação. Poder aquisitivo não tem salvação. Né? Pessoa ser importante, isso não tem salvação. É só por meio da pessoa bendita de Jesus Cristo o homem tem a salvação. Não é por obras, não é pela obra que nós fazemos, não é por obras sociais que nós fazemos que nós somos salvos. Não é por força dos nossos gastos que nós somos salvos. É por fé naquele sacrifício que foi feito lá na cruz do Calvário que nós somos salvos. E quando nós cremos no sacrifício que foi feito lá na cruz, aí nós fazemos a obra. Nós fazemos a obra. Nós pensamos mais nas outras pessoas, né? Nós pensamos nas outras pessoas. Nós pensamos em dividir as coisas com outras pessoas. Nós amamos mais as outras pessoas porque o amor verdadeiro nós encontramos só na pessoa de Cristo. Só na pessoa de Cristo. A paz também é só na pessoa de Cristo. Tem gente que tem dinheiro aí para rasgar o dia inteiro aí não brava, mas não tem paz, porque a paz só encontramos na pessoa de Jesus Cristo.
Por isso tem muitas pessoas que é rica e suicida. Eu e minha esposa, nós fomos fazer uma oração lá na Rua da Vaz com a mulher, ela estava falando para nós que ela estudou 27 anos. 27 anos estudou, ela tem mestrado, ela tem isso, tem aquilo, mas ela falou, eu tenho a vontade de morrer. E eu falei, quanto tempo você ficou na igreja? Quanto tempo? Ela falou, eu ia na igreja de vez em quando. Eu não falei que ela era tola, por respeito à pessoa, e a gente não pode ofender as pessoas. Mas isso Jesus chama essas pessoas de tolas, sabe por quê? Dá prioridade às coisas aqui da terra e não dá prioridade nenhuma para as coisas de Deus. E no final no final das contas, isso aqui tudo vai passar. Isso é passageiro. Isso aqui é passageiro. É verdade. E a Bíblia nos informa que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas não serão acrescentadas. Alegria também nós estamos encontrando na pessoa bendita de Jesus Cristo. Não tem jeito. Tem gente que não tem nada, gente. Tem gente que mora na rua. Você olha para ele, está com aquele sorriso alegre, está de bem com a vida. Né? Por quê? Porque tem Jesus como seu Salvador. Né? Passando dificuldade, tá, né? Passando por dificuldade. Tá? Enquanto pessoas, às vezes as pessoas têm tudo, Tá querem morrer. só não tem Jesus, né? É mesmo. Só não Aí tem só pessoa. não tem nada, né? Aí não tem nada. Aí vai ser tudo passageiro. Amém? Amém. Então, nós vamos fazer uma oração aqui, agradecer a Deus, né? Por nós poder estar aqui. Você, como é que chama? Jéssica, volta para a igreja. Não deixa que os outros tirem a sua salvação, não. Não deixa, não. Você fica na sua, lá orando a Deus. Glória a Deus, né? Que Deus vai te honrar, vai te sustentar. Não deixa. Quando eu estava lá na clínica, e levantou eu fiquei lá muito tempo, eu fiquei lá 1 ano e 9 meses e 16 dias. Lá é 9 meses só. Eu nasci de novo, 9 meses. Mas eu tive um sonho, Deus me deu uma revelação que não era para mim ir embora, não, senão ia dar problema. E eu acordei muito assustado esse dia e fiz uma aliança com Deus. Fiz uma aliança com Deus assim, pai, eu não vou sair daqui enquanto eu não preparar tudo para mim. Enquanto eu não preparar tudo para mim, eu não vou sair daqui. E aí foi ficando, e passou 1 ano, passou 1 ano e 2 meses, e as pessoas começaram a incomodar comigo, falar, o que você está fazendo aqui até hoje? Você não vai embora, não estou só lugar do outro, hein? Está querendo aparecer aqui. E eu falei, não, eu só estou ocupando meu espaço. Aqui é a casa do pai, aqui tem um espaço para cada um. Só quero aproveitar tudo que Deus para mim. E eu saí de lá lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu saí de lá batizado nas águas, batizado no Espírito Santo. Saí de lá preparado para a obra de Deus. E ainda estou sendo preparado. Mas eu saí de lá preparado para enfrentar os dias maus. Porque eu saí de lá, quando eu entrei lá, eu era usuário de carro. E quando eu saí de lá, tinha uma biqueira do meu sobrinho lá do lado da minha casa. Aí o cara que estava lá falou, você sabe que tem uma boca de fumo lá perto da sua casa. O seu sobrinho faleceu. E ele perguntou, você está preparado para ir para lá? Falei, eu estou preparado. E fui para lá, graças a Deus, Deus me guardou, tem me guardado até hoje. E até hoje eu nem ligo para essas coisas. Fumava cigarro, bebia cachaça, pedra, tudo quanto é que não presta, eu fiquei. E aí eu fiquei sozinho também, né? Esperando Deus preparar uma esposa para me casar, né? Porque eu queria participar da obra de Deus, e a obra de Deus a gente tem que estar alinhado para a gente fazer a obra de Deus, né? Aí fiquei uns 6 anos aqui, né? Sem contato com nenhuma mulher, esperando a vontade de Deus, né? Indo para a igreja, Quer ficar comigo? orando, fazendo visita nos lares. Eu vou ficar sozinho. E aí Deus foi me sustentou, Deus foi me apresentou ela num culto de oração lá no colégio. Eu fui fazer uma oração no colégio, conheci ela, aí nós conversamos, nós casamos, e estamos casados e continuamos a fazer a obra de Deus, né? Então Deus ele tem bênção para nós, a gente precisa sim. É verdade. Ela é boa? Ela é boa? É? O pai dela, o pai dela, é o irmão, mas tem a família, né? É ele, ela, a mãe dela. Então, A gente considera, né? amém, é verdade. E aí nós continuamos fazendo a obra de Deus até hoje, né? Vamos fazer uma oração aqui, agradecer a Deus, né? Vamos fazer um círculo aqui? Eu tinha pisado no pé do menino. Vem cá, João.
Glória a Deus. Travou a coluna? Aham. Ó. É, problema de coluna legal, né? Vem cá pra nós lá. Você já tá na história, né? Não. Tava com ele aí te perguntando. Ele te perguntando, João. Não, menina, assim mesmo. Menina, ficou feio. Vamos fazer uma oração aqui. Vem com nós. Da mamãe. A menina tá dormindo. Assim não dá pra você dar mão, Não, aqui tá. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui nesse lar, nós agradecemos, Senhor, pela palavra que o Senhor vai dar aqui. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor trabalha na vida de cada um de nós. Abençoa cada membro dessa família, Pai, em nome de Jesus. Abençoa o ancião dessa família, a anciã dessa família, os dois líderes principais dessa família. Pai, querido, abençoa cada membro dessa família, abençoa os filhos, os netos, guarda ele com teus anjos. O Espírito Santo fala o coração de cada um de nós aqui nessa tarde e continua falando conosco através de sonho, através de visão. Cria em nós, ó Pai querido, um coração puro, um coração disposto a obedecer a Tua palavra, os Teus mandamentos. Em nome de Jesus, ó Pai querido, Pai Santo, maravilhoso, nós estamos aqui, ó Pai querido, não porque nós queremos, e sim porque nós precisamos. Nós precisamos, ó Pai querido, da Tua salvação por meio do Teu Filho Jesus Cristo. Assim, ó Pai querido, nós entregamos cada pessoa nas Tuas mãos, aquele membro da família que não está aqui, ó. Que só visita por Teus anjos. E que o Espírito Santo guia a vida dessas pessoas para o caminho da justiça, para o caminho dos céus. Em nome de Jesus, e nós dissemos amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Alguém costuma... Você está aqui? Pode ser Jesus. Amém. Amém. Alguém de vocês costuma assim, ter sonhos? Sonhos pesadelos, agora? Agora as vozes, graças a Deus. Vou te dizer. Senta aí. E você? Você está tranquilo também? E você está tendo aí um sonho ruim? Você contou pra mim. Como é que foi o último sonho? O sonho que eu tava caindo dentro do buraco. Ó. Aí eu sonhei. Eu acordei assussadinha assim. Não, mas não, essa com você. Ô menino bonito, não chora não, menino. Dois caras na casa dele. Tem um óleo Ele vende. O João Paulinho, depois. Não, pegou dois minutos. Pai, em nome de Jesus, eu coloco as mãos Qualquer nessa voz. mulher. Ele vem, Eu reconheço, Pai, em nome de Jesus. ele tem um topinho. Ela levou a opção Em nome de Jesus. Os pesadelos, Pai, tudo Mas tormenta de essa mulher. mulher, é só Ser que. queimado. Envia os teus anjos, ó Pai, que em cada ponto Aí dessa eu tenho que cidade. vir da Passando a mão dos teus anjos, toda ansiedade, toda preocupação, ó Pai. Em nome de Jesus, nós não somos de terra. Nós repreendemos, ó Pai, pedindo todo sonho. Em nome de Jesus, nós dizemos amém. Amém? Glória a Deus. Você pode fazer uma oração para João? Posso. O outro. Amém. Glória a Deus. O menino é mais agitado, né? É pra ir pra aula, Jesus. Ô garota, bonita, deixa eu orar para você, Pai, em nome de Jesus, abençoa essa criança, guarde ela, coloca nela, Pai, querido, um coração puro, um coração aquebrantado para a obra do Senhor, em nome de Jesus, amém. 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 Vem cá com o pastor, vou fazer uma oração para você. Eu vou pegar 3 passos. Mas é verdade, é verdade. Então vem cá A primeiro. oração é a chave da vitória, né? Tá te esperando. A oração é a chave da vitória. Você não tem que você está na igreja? Eu tenho na casa da bênção. Não, vem não. 3 anos. Você é batizado? Batizado no Espírito Santo? Amém. Glória a Deus. Amém. Está capacitado para a obra. E seu esposo também é? Não. Não? Ele era da Assembleia. Ele é da Assembleia. Tá aí. Amém.
Mas Deus restaura, né? Em nome de Jesus. E se você tivesse, se ele também tivesse, você podia estar fazendo uma mão de vida, orando as pessoas, né? Ô garoto, deixa eu orar. Deixa aqui. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu coloco as mãos nessa criança. Amém. Nós sabemos que o Senhor tem pelas crianças um amor grandioso, um amor separado. Pai, em nome de Jesus. Mas nós oramos, ó Pai, que nós repreendemos toda, Pai querido, seta maligna contra a mente, contra o coração dessa criança. Em nome de Jesus, todo impedimento, ó Pai querido, em nome de Jesus, toda obra contrária, em nome de Jesus, toda inveja, toda palavra de maldição lançada contra essa criança seja repreendida, seja queimada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós profetizamos, ó Pai querido, a paz e a graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ah, ele tá correndo de espaço. Ah, é verdade. Você quer que nós... Pai, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, eu coloco as mãos nessa mulher, Pai. Eu repreendo, ó Pai querido, todo impedimento contra a vida dela. Em nome de Jesus, na área sentimental, em nome de Jesus. Queima agora, Pai querido, em nome de Jesus, toda obra, toda palavra, Pai querido, contrária aos planos do Senhor para a vida dela, seja queimada. Envia um anjo na casa dela. O anjo vai passando com a espada de fogo em cada cômodo daquela casa. Vai repreendendo e queimando todo mal, todo cansaço espiritual. Em nome de Jesus, todo cansaço físico que venha contra a mente dela. Nós repreendemos em nome de Jesus. Nós profetizamos na vida dela, Pai. A paz e a graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Rosa, levanta para oração para você. Rosa, levanta para orar para você.